prontos para fazer doações fluídicas de indulgência e benevolência para o Brasil nesse período agora? Enquanto alguns brincam, né, tem alguns lá no Egocentro doando sangue para as situações que virão. Enquanto alguns brincam, nós estaremos impressos para que eles não entrem em sombras tenebrosas, não é verdade? Então precisamos estar atentos para agir dentro da fé que professamos, com a certeza de que quando tiver o justo na terra, efetivamente ela não vai estar perdida. Devemos nos considerar justos, okay? Dentro do princípio do amor. Então, a fé inoperante, interessante essa palavra, porque existe fé inoperante, e essa passagem de Tiago, né, quando Jesus chama a atenção de que a fé sem obras é uma fé morta, e muitos ainda não acreditam que basta a fé naquele que imolou-se no madeiro, ou apenas confessá-lo diante dos homens já está resolvido. E Jesus deixa isso bem claro que não é bem assim. Até no nosso manual evangélico, o Novo Testamento, para alguns, né, o livro dos Espíritos, ou a nossa Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter passagens que começam a me chamar a atenção, que não é só o princípio de uma adesão, que o dicionarista trata a fé como adesão, né? Eu trouxe até o conceito para a gente perder aqui a qualidade. Fé é a adesão de uma incondicional hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade sem qualquer tipo de prova ou critério. E aí diz, ele tem a certeza e absoluta confiança que deposita naquela área, naquela fonte de atividade ou naquilo que está transmitindo para ele a informação. Então, fé é algo que não é possível de explicar. Mas Kardec vem nos dizer que fé inabalável é aquela que enfrenta a razão concreta da humanidade. Mas para se ter a razão, eu tenho que voltar lá em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não existem. É fantástico. E aí, no texto que o irmão acabou de ler, Emmanuel faz uma referência ao chamamento de Jesus a partir do grão de mostarda. Como é que ele vem utilizar esse exemplo? E aí nós precisamos ter uma transição histórica para a mostarda que Jesus estava falando e a mostarda que nós temos hoje. Tudo bem? Nós temos a mostarda hortaliça e nós temos a mostarda árvore. Okay? A brasica niglia, que eles chamam lá, ou a brasica, como chama Jústea, a marrom, elas chegam a 3 metros de altura. É uma árvore frondosa. Mas o grãozinho chega a 2 milímetros, semelhante da mostarda que nós conhecemos, que é de hortaliça, que aí é a mostarda, né, alba, ou eles chamam de sinapis alba. Existe a mostarda preta, a marrom, a amarela e a branca. Jesus está falando da mostarda pretinha, da árvore que chega a mais de 3 metros de altura. Aqui é marrom, a árvore chega a mais ou menos 1,60 m de altura. Então nós precisamos ter em mente por que ele falou desse grão de mostarda para se tornar uma fé operante e não inoperante. E ele chama atenção nas suas lições de aquele que procura o caminho dentro da crença para auxiliar o próximo dentro da obra do Criador. Ele tem um processo semelhante àquilo que ele nos chama de ser o tempero das vidas e ser ao mesmo tempo a luz do mundo. Mas ele chama atenção, se o sal, esse tempero for insosso, de nada vale, é melhor que seja jogado fora. Então ele já dá uma ideia que existe alguns que convivem com isso, mas não são tão saudáveis, tão temperadores assim. E ele diz, se já é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, mas cuidado para que a nossa luz não seja sombra. Então é um momento que a nossa luz ela começa a ficar um pouco estranha perante o próximo. E ao mesmo tempo ele vem falar desse processo que é a fé. As lições são as mesmas. Ou seja, ele vai nos conduzir a dizer, o que você acredita? A sua crença em quê? Há um foco em sua vida. E aí quando Emmanuel chama no seu análise por isso que o Rabi da Galileia faz referência da fé do tamanho do grão de mostarda. A semente é muito pequena, mas ela produz uma árvore frondosa. Mas a mostarda, como muitos conhecem só para tempero, fica um pouco perdido na nossa utilização. É uma chamada fé inoperante. Aqui nós usamos a mostarda como tempero. Os indianos, há 2000 anos, os hebreus e os judeus, 800 anos antes de Jesus, usavam mostarda para arteriosclerose, psoríase, para fazer tratamento de dores musculares, para cuidar da pele, do cabelo. Ela serve até hoje para isso. A medicina ayurvédica utiliza mostarda para isso. Eles pegavam lá na ayurvédica, os
próprios judeus, os indianos, pegavam e faziam uma farinha, um pó, um talco da mostarda, para esterilizar as mãos nas cirurgias mais invasivas, para evitar as infecções. Então, o que está chamando a atenção? Então, não é só tempero, serve para o cabelo, serve para a pele, tem vitamina A, C, K, ela é mineralizadora, evitando a osteoporose. A mostarda faz muita coisa. Então, nós podemos, com a fé, se ela for operante, fazer muita coisa. Agora, na fé inoperante, utilizamos só parte disso. Aí, nós, que somos a escola consoladora, como é que nós vivenciamos essa fé inabalável para enfrentar a razão e a humanidade de qualquer época? Como é que ela se torna inabalável? Estava conversando há pouco aqui de uma situação do irmão nosso, o Toninho, que ele cuida de idosos, que os parentes vão para o hospital, chegam lá, deixam, os médicos não alta, a família não vai buscar e o Toninho vai pegar, né? Ele é adicional, mas ele não consegue ir muito porque tem algumas cadeiras na maca, que ele fica cuidando e é muito complicado. E um dia, nesse processo da fé operante, ele olha para a despensa, era 10 horas da manhã, e ele já estava preparando o almoço lá e estava faltando a carne. Ele abriu a janela, olhou para o alto, né? É muito interessante, nós aprendi isso com colegas de outras crenças, depois analisando, né, as culturas antigas, nós costumamos orar olhando para o chão, né? Então tem que olhar para o alto, né? Do alto para frente, para o alto. E ele disse que abriu a janela, olhou para o alto e disse assim: poxa Deus, não é possível, hoje eu estou sem. Não tem nenhum ovo frito para dar para esses idosos aqui. Não me deixa só. Fechar a janela para preparar o arroz, o feijão, algumas saladas que ele tinha recebido, algumas cestas básicas, né, de mercado. E aí, de repente, toca uma buzina na frente de um caminhão frigorífico. É aqui que o senhor Toninho é? Aí, só um minutinho, aí na minha traseira vai o rapaz descendo um quarto de boi. Aí ele ficou olhando aquilo, o camarada jogou o quarto, pode colocar aqui, pode, ele ficou olhando para aquilo. Aí foi para a janela, olhou para o Deus, não exagera, não entendi tudo isso. Porque tudo com Deus é em abundância, Ele só nos diz assim seja. Então, uma fé operante, há um resultado em nossas vidas, no trabalho que nós vamos realizar, que muitos não vão acreditar, ou seja, nas coisas que não existem, quando falar em inglês. É uma esperança, mas não do ficar parado, é o esperançar trabalhando. Por isso Jesus pediu desde beber, desde comer, desde vestir, hospede o que está, né, viajou, auxilia aquele que está com dificuldade, vá ao que está preso, visitado, vá ao que está hospitalizado, sem nada de troca, mas faça isso, ou dê um simples copo de água àquele que tem necessidade, terá o galardão junto comigo, a direita do meu Pai, no plano celestial. Então ele fala do processo de servir. E aí é algo muito sério, porque nós ficamos imaginando, aí como colocou a questão da educação, a questão da melhoria contínua, embora eu chame a atenção para isso, né, da sociedade que nós estamos vivendo, nós precisamos colocar uma fé, não dentro do ponto de vista apenas do espaço filosófico e religioso que nós estamos, mas é a fé na vida que o Criador nos deu como instrumento dele nos espaços que nós ocupamos. Então, chama-se um processo de proatividade. Eu vou à frente de todos, mesmo que não acreditem em mim. Mas Jesus acredita em nós, Ele está preparando outro lugar melhor do que esse, para que onde Ele estiver, nós tenhamos também. Olha a fé dele. E Ele também tem muita fé em nós, porque Ele diz assim, coisas maiores do que Ele, nós também resolveremos, conseguiremos fazer, basta acreditar. E Ele diz, se tiveres a fé, tudo que pedires ao Pai em meu nome, se creres, receberá de imediato. Então, nesse processo, ele começa a dizer que nós devemos agir como um grão de mostarda. Mas é uma fé pulsante. Ela está no estado latente de uma semente de 2 milímetros, certo? Mas ela vai virar uma árvore frondosa, porque essa chamada Brassica nícia é a mostarda preta. Chega a 3 metros de altura. Você olha para aquela semente, ela se transforma numa árvore frondosa. Mas ela, enquanto semente, das suas folhas, dos seus frutos, vão sair coisas que vão servir de tempero, de hortaliça, mas como também vai ajudar na mineralização óssea, vai melhorar a osteoporose, psoríase, vai melhorar o cabelo. Você pode fazer uma série de coisas com mostarda, que aí a medicina natural, a ayurvédica, principalmente, vamos utilizar. Está dizendo das nossas potencialidades. Quando ele chama o grão de mostarda, tu és pequeno, enquanto confinado no corpo material. Né? O espírito é uma centelha, né? Um pontinho de luz pequenininho. Vocês devem se lembrar da situação do Chico, quando ele estava internado, e Emmanuel e a mãe dele vieram visitar, e os pontos de luz iam juntos, depois se separaram e entraram na janela. Somos centelha. Quem estuda o doutrina espírita, Kardec pergunta, nós temos forma? Para vós não, mas para nós sim. Para nós é uma centelha, que vai do escuro até o mais claro rubim. Centelha. Não se acende candeia para colocar debaixo de alqueire. Não é para ter dúvida do nosso papel no mundo. Agora, evidentemente que o fardo que nós vamos carregar vai ser no limite das nossas forças.
Cada qual vai ter um parâmetro de ação, né, para poder atuar em nome do Criador no espaço que nós ocupamos. Lembremos que nós estamos no universo a serviço de Deus. Nós não estamos a serviço de nós mesmos. Então, evidentemente, devemos passar para Ele a responsabilidade do planejamento e a nós a execução desse planejamento. Então, se estamos na família, no trabalho, no lazer, no trânsito, na vida social como um todo, nós estamos a serviço de Deus. Por isso que no Evangelho do Espiritismo, uma passagem de Paulo, ele diz: tudo que fizerdes na vida, não façais como se fosse para os homens, mas faça como se fosse para Deus. Há momento que nós titubeamos, em virtude de quê? Que nós estamos mais na aproximação de criança do que de adolescente. Nós vamos entrar agora na regeneração para a adolescência do Espírito. É o planeta de regeneração. Então ainda ficamos naquela dúvida, e tem instantes que a nossa fé é titubeante. E Jesus nos elogia e nos convida o tempo inteiro a fazer uso dela sem parcimônia. Olha, acredite em Deus e faça o que deve ser executado. E ele vem com vários exemplos, não só o grão de mostarda, mas como também a luz do mundo, mas como também o sal da terra e tantas outras que ele vem comentando. E aí, o que nós devemos buscar? O que eu faço para a melhoria da humanidade, principalmente eu, espírito, pertencente à escola consoladora. E aí nós temos, semelhante à mostarda, o dom de se tornar árvore frondosa. Agora, cada qual vai agir de uma maneira. Enquanto que a mostarda consegue no seu grão fazer várias coisas, vitaminar, secar, mineraliza os ossos, cuida da pele, do cabelo, não sei que coisa assim, cada um de nós vai ter a sua especialidade e habilidade já preparada por experiências e ajustada em existências anteriores. E Deus sabe da nossa potencialidade, Jesus também, e o nosso mentor que nos acompanha também. E geralmente nós somos inspirados, e em outros momentos nós somos, vamos dizer assim, forçados a executar um trabalho, né, nesse processo de vivificar a crença, a fé e a consolação nos espaços que estão. Aparece ao nosso redor criaturas que necessitam do nosso agir. Mas temos olhos de dizer: eu não dou conta, eu não estou pronto para isso ainda. É uma frase muito comum. Por que falamos isso? É a fé inoperante. É o sal insosso, sem tempero, que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Mas o que adianta o sal se ele não consegue ser saboroso? Porque o sal, além de conservar, ele tempera, mas ele também esteriliza, ele tira micróbios, bactérias. Eu faço reequilíbrio nos espaços que eu ocupo, eu evito desavença. A minha presença, seja por palavra, gesto, olhar, ou simplesmente por pensamento, porque é muito forte, eu consigo fazer um ajuste, um reequilíbrio daquele local que as pessoas não estão assim. Ou foi o convite que eu fiz no início para todos nós, se temos uma fé operante. Chegou o momento, nessa semana, de nós ajustarmos nosso campo psíquico e fazer a proteção dos irmãos que vão brincar. Nós podemos julgá-los? Claro que nós não vamos julgá-los, né? Jesus nos proibiu: não julgueis para você julgar. Se eles gostam de brincar, podem brincar. Nós não vamos. Para ele está certo, para nós não. Porque o nosso grau de consciência é um pouco diferenciado. Isso é uma fé operante. Na fé inoperante, em vez de eu passar por um processo de prece, de mensagem, de mentalização, para proteger nossa cidade, os estados para essas festividades, nós sentamos para poder ficar criticando os irmãos que fazem outra coisa. Que é o princípio do julguei, fugindo da missão evangelística que Jesus nos dá. Agora, aquele que tem uma fé operante, ele abraça a todos de forma indulgente, como ensina a nossa escola, independente do que eu esteja fazendo. Porque o indulgente não observa equívoco, mas observa uma alma que foi feita por Deus e vai caminhar para a angelitude como todos nós, cada um no seu ritmo. Então, esse exemplo da inoperância é buscar não só dentro da crença filosófica, mas nos atos do cotidiano. Deus não deseja que nós tenhamos a presença dele, evoquemos o sagrado num determinado horário, momento ou tempo. Não 24 horas ininterruptas. Eu tenho uma amiga que diz assim: nós devemos servir ao Criador 24 horas e mais 6 minutos. Eu já perguntei para ela: por que mais 6 minutos? Porque dentro das 24 horas tem momentos que a gente dá uma piscada lá e foge ao serviço. Então, esse processo estou a serviço do Criador, faça a tua vontade em mim. Como Paulo fez, né, no deserto da Jordânia, a caminho de Damasco. O que queres que eu faça? Então, nós não podemos fugir à ação. Foi a leitura que o irmão fez aqui no texto de Emmanuel, dentro da sua exégese, interpretação da passagem, né, de Tiago. Ora, é uma fé morta. Por isso que Jesus deixou claro que nem todos que clamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque é apenas uma profissão de fé de lábios. E é preciso ser um conjunto. Lembra quando Jesus ensina o processo de aprimoramento do mandamento?
Amarás o teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo, né? Ele vai somando, seja como a semente é enterrada no solo, fica numa situação de escuridão incrível. Ela ainda não é árvore, mas ela tem a crença na coisa que não existe. Os irmãos que idealizaram o Saison, quem mentalizou esse prédio? Aqui, lógico, é uma inspiração do plano espiritual, né? Uma vez nós levamos uma chamada nacional para o evento interno que estava fazendo com 12 trabalhadores. Aí quando nós terminamos o evento, na quinta-feira, meu irmão falou assim: nós estávamos há 2 anos lutando com vocês aí, enquanto vocês dormiam. Trazia para a reunião para poder vocês fazerem esse evento, demorou 2 anos, imagine a criatividade dos irmãos, a posição, o local, né? Porque tudo não se distancia ao nosso favor, né? Deus, Ele caminha para nós sempre, Ele só diz assim seja. Então alguém mentalizou essa casa, mas imagine o primeiro momento, né? Os tijolos, o terreno, comprar, pagar terra, retrovenda, né? Se não perde terreno, se não fizer obra, deu certo. E hoje nós estamos aqui. Imagine que fé operante que esse irmão teve. Mas do lado dele, teve alguns inoperantes, teve alguns que começaram e desistiram. Quer dizer, não, meu irmão está maluco, ele não vai entrar nesse negócio, não, tem um caminho sem volta. Não é assim? Nós olhamos para a nossa família e ficamos assim, colocando em dúvida alguns parentes que estão conosco. E nós não podemos, porque nós somos da escola consoladora. Os pais e as mães que se encontram estão lá preparando o berço do filho que vai nascer, mas já está pensando na escola que ele vai entrar para poder, de repente, ser um médico, um professor, um arquiteto, um engenheiro, alguém comum, mas está pensando na alfabetização da criança, só na arrumação do quarto. Não aparece de uma maneira clara, mas fica como grão de mostarda guardado no íntimo. Então, queridos, precisamos ser essa árvore frondosa da mostarda que Jesus queria falar. Que esse trecho passa em Marcos, Lucas e Mateus, com pequenas variações, mas é a chamada fé operante. Ela é pequenininha, não do ponto de vista de uma fé mínima, de uma fé pequena, mas é uma fé para eclodir como grão de pipoca na panela com óleo quente. Esse processo que a fé operante deve existir. Então, olhemos para nossas vidas, até aproveitando esse espaço que nós estamos no hiato, né? A nova década começa em 2021, nós estamos na ponte. Ok, 2020 é a ponte. Todo o planejamento do nosso processo para a nova década vai começar no que nós vamos fazer agora em 2020. Como é que nós pensamos a vida, pensamos a família, pensamos a oportunidade que Deus nos dá nos espaços que ocupamos. Eu estou agindo como grão de mostarda. Nesse momento eu estou sendo uma vitamina C, uma vitamina A, uma vitamina K. Nesse momento eu estou esterilizando, eu estou sendo talco, eles chamam lá de farinha na ayurvédica, para limpar as mãos, para poder deixar ela limpa, higienizada, para poder tocar no coração e na vida do próximo. Eu estou cuidando do meu íntimo, na certeza daquilo que não existe, mas na transformação dessa pessoa, seja nessa encarnação ou na outra, na família que eu convivo, no espaço que eu trabalho. É muito comum termos um exemplo de fé inoperante. Nós costumamos pegar o nome dos colegas do departamento que nós trabalhamos, do órgão que trabalhamos. Então, se a sessão é toda problemática, tem 20 pessoas, aí costumam pegar os 20 nomes até digito, colocam lá, já impresso na impressora, aí vem aqui e coloca na caixinha lá de oração, né? Ou então vem já copia o livro de prece, você coloca lá, vê o nome de um monte de gente. Ora, nós aprendemos no doutrina espírita que o pensamento é tudo, é chamada fé na palavra. Ah, Gilberto, mas é a maneira que eu tenho para ajudar essas pessoas, não é? Eu estou querendo vir para casa para fazer algo do ponto de vista de sentimento, que sou eu que tenho uma relação, e os irmãos que estão aqui que não têm, ou a espiritualidade, o plano espiritual que trabalha com os irmãos encarnados, para resolver a situação que Deus deu para mim. Eu estou sendo operante, eu estou transferindo. Aí eu coloco lá no livro de orações, de prece, ou na caixinha lá, prece com um monte de amigos da sessão. Deus me colocou lá como semente de mostarda. Eu estou ali a serviço dele. E aí devemos sorrir, porque quanto mais problemático é, os mais capazes, os esforços mais difíceis. Esse é o processo da fé operante, a fé que age. A fé inoperante para e transfere para o outro. Não, eu vou levar para a reunião mediúnica, eu vou levar para o diálogo fraterno, vou pegar um aconselhamento com o irmão para resolver esse problema. Não devemos olhar para dentro e observar quais dos elementos da mostarda que nós temos. Eu vou vitaminar, vou mineralizar, eu vou esterilizar, eu vou cuidar das dores dos que lá se encontram, né? A mostarda serve para tirar dores musculares também. Ok? O que eu vou fazer? Vou formosear o seu cabelo, vou melhorar, vou fazer uma pasta enquanto mostarda do meu coração, do meu pensamento, da minha fala, para melhorar os cabelos. Cabelo no sentido do pensamento daquela pessoa. Sua interpretação, figura de linguagem, né?
O que eu posso levar enquanto representante da Escola Consoladora nesse espaço? E, como fez o Toninho lá no Gama, abrir a janela do coração e fazer a prece. Pai, me auxilia, manda aí também um frigorífico com alguma coisa dentro. Mas depois não se arrependa, porque quando Deus manda, Ele manda mais. E aí, à medida que nós vamos agindo, vamos trabalhando, como foi dito no texto, vamos ajustando a educação do coletivo, vamos melhorando a capacidade de pensamento com a nossa presença, com a nossa fala, aquela semeadura que foi ensinada lá é o processo da fé operante. Nós ficamos sempre pensando em alguém muito superior a nós. Não, esse semeador será semear de forma indireta. Na minha casa vai ter momentos que a minha palavra, a minha postura, no meu local de trabalho, no trânsito, a minha postura vai cair na beira da estrada. E a árvore de rapina vai consumir a semente que eu plantei. Mas eu vou ficar chateado com isso e vou parar? Não. Na fé inoperante eu desisto, eu não dou conta, eu não vou repetir, não volto mais lá, não falo mais com ele porque não dá certo. Não é assim que funciona. Porque se funcionasse assim, da primeira, nós não teríamos aqui recebido, antes de Moisés, Acrom, depois de Acrom, Hermes Trismegisto, depois de Hermes Trismegisto, Moisés, depois de Moisés, Jesus, depois de Jesus, a escola vai ficar conosco eternamente, cada vez anos de verdade. Não haveria insistência do Criador sobre nós. Tentaria uma vez, não deu certo, ficaria triste. Aí nós ficamos inoperantes. Eu não dou conta daquela pessoa, não dou conta daquele marido, eu não é daquela sogra. Não é assim? Peraí. Emmanuel ensina onde para nós, no Consolador? Quando observarmos que há um problema à sua frente, significa que Deus lhe capacitou para solucionar aquele problema. Então, ao invés de eu trazer os nomes do colega da sessão, o nome da parentela toda para receber a prece aqui na casa, eu faço isso. Eu não preciso nem colocar o nome no livro. Você vai entrar na sala de passe mentalizando aquelas pessoas, então nossa escola está equivocada. Na fé operante, o pensamento é tudo. E os Espíritos nos ensinam que o nosso pensamento consegue tocar distâncias além da galáxia que nós conhecemos. Então eu entro na sala de passe com eles no meu coração e no meu pensamento. E esse grão de mostarda, que é a fé raciocinada, a razão, e o sentimento que é a ternura do amor e fraternidade do Cristo e urgência com aquela parentela e os colegas de trabalho. Na hora que eu mentalizo todos que eu estou recebendo a fluidoterapia magnética do irmão, acabou. Como diz Emmanuel, a fé de alguém, quando ela é intensa, a sua prece é superior a todas as bombas atômicas existentes no planeta. Então nós precisamos observar que temos potencialidades e habilidades para isso. Mas há um detalhe importante que os irmãos dependem, como um carro que somos nós, que nós deixemos o acelerador à disposição deles. Os irmãos só apertam o acelerador. A espiritualidade só faz dar um ajuste. É nós que devemos agir. À medida que nós vamos caminhando, coisa maravilhosa como essa casa aqui que nos recebe está pronta. Mas quem chegou aqui, de quantos anos, meu irmão? 50? 60 anos. Quem chegou a 62 anos passados, que olhou o matagal aqui, a cerca de arame farpada alguma coisa, e dizer, não vai sair nada. Né? E o outro de olho fechado aqui, inspirado, vamos ter um prédio aqui maravilhoso, vamos ter um conjunto de canto, um grupo de teatro. Vamos abrir espaço para um camarada incompetente da palestra e salvar seu coração lá dentro. Né? Então alguém já preparou toda uma programação que não é nossa. A vida não é nossa, nossa vida pertence a Deus. Né? Ela pertence a Deus, foi Ele que nos criou. Então, façamos a serviço dele. Agora, para isso, não olhemos para dentro de nós, como disse um amigo francês, o Trottier, o brasileiro disse, não olhe para dentro como um cachorro vira-lata. Olhe para dentro como um Doberman, como um Dálmata. Ou olhe para dentro como se fosse um leão, um tigre. Olhe isso. Porque nesse processo, eu vou verificar as minhas potencialidades, porque Deus nos doutou, nos capacitou com tudo. Então, eu gostaria de ter trazido um grão de mostarda para todos verem. Não esse é a mostarda da nossa hortaliça aqui, mas esse que Jesus aborda, que é uma coisa muito frágil, mostra a nossa fragilidade. Mas no interior de nós há uma potencialidade que é a luz de Deus. E aí precisamos acreditar nele, porque ele não acendeu o candeeiro para ficar debaixo de alqueire, para ficar na sombra, mas no alto do velador para que todos possam ver a sua luz. Na casa onde nós estamos, a família que nós pertencemos, os amigos que nós convivemos, as pessoas que nós encontramos nos espaços públicos, sociais, que porventura nós nem lembramos, aqueles que nós trabalhamos no espaço social e profissional, e aqueles que moram no nosso condomínio de residência, aquelas pessoas que estão ali junto de nós, para que nós possamos fazer o serviço de Deus naquelas vidas. Pode não ser por palavras, por abraço, evangelho no lar,
uma visita, diálogo fraterno, mas a nossa energia, o nosso campo vibracional conectado a Jesus, que Ele vai deixar junto com o Pai. Por isso que Ele deixou claro para nós: tudo, se tiver de fé e pedir ao Pai em meu nome, se crerdes, Ele ainda pede para crer, né? Se crerdes, alcançareis. Ou seja, em nome de Jesus, Pai, eu rogo que ajuste o condomínio, proteja as pessoas que vão brincar no carnaval, os irmãos que estão aí doando sangue para proteger os que vão se acidentar no carnaval, e pelo menos diminuir o incidente. Nós fazemos isso com a certeza absoluta, teremos resultado. Mas é o que diz no processo lá de Hebreu 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Ninguém viu o centro espírita aqui, Sebastião Mato. Só era mato. Cascado, o terreno todo desregulado, tiveram que fazer curva de nível, ajustaram para elevar os concretos, colocaram os alicerces, depois as colunas, as vigotas. Mas nós estávamos inconfortavelmente pensando aqui, gente. No passado não tinha nenhum espaço desse, né? Nós temos a prova. Jesus andava no remédio. Vocês imaginem, há 2000 anos atrás, alguém caminhando daqui a Promotina, daqui a Sobradinho, acreditando que mais na frente teriam pessoas numa escola consoladora, dando continuidade ao trabalho dele, no Evangelho Redivivo, desapegado de qualquer coisa, simplesmente acreditando na força da vida, que é a força do Espírito imortal que Deus criou. Então, sejamos operantes no espaço que nós estamos. Evidentemente, cada um de nós tem uma fé específica, mas nós não podemos deixar de utilizá-la. A mostarda tem toda a potencialidade. Nós teremos como mostarda ao longo do tempo. Alguns de nós hoje têm o dom da palavra, outro tem o dom da evidência, outro tem o dom da fala, outro tem o dom da percepção, outro tem o dom da facilidade, a incorporação de outras linguagens, outro tem o dom do tratamento, da cura, do diálogo fraterno, do acolhimento, outro tem o dom da sensibilidade, de chegar no ambiente, absorver tudo que há igual esponja e transmitir algo que tem para viver aquele local. Cada um vem com uma parte da semente de mostarda. Evidentemente, daqui a alguns milhões de anos estaremos no nível de Jesus Cristo. Com certeza estaremos lá, porque ele deixou claro que tem coisas maiores do que ele, nós faremos também. Mas nós já podemos hoje, semelhante a Pedro, dizer para as pessoas: eu nada tenho, mas o que eu vos tenho. O que o Pedro tinha? A fé raciocinada, a crença absoluta em algo que não precisava de prova. Para nós, ninguém precisa provar que tem vida do outro lado. Para nós, aqui não precisa provar que tem reencarnação. Para nós não precisa ninguém querer provar que tem comunicação com os espíritos. Nós não precisamos de experiência nenhuma de laboratório. Eu tenho amigos que dizem: Judéia teve um teste de laboratório que foi inusitado, que parece estar dando a questão do livro dos espíritos, me dá uma informação aí. E aí você não ficou encantado com isso? Não, já tenho certeza disso. Já tenho certeza. Então, para que eu vou ficar preocupado? Querer que a ciência prove alguma coisa do que a nossa escola já ensina? Nossa escola está à frente da ciência terrena. Séculos, talvez daqui a 1000 anos a ciência não chegou nem na metade do que o nosso livro dos Espíritos e o livro A Gênesis já realizou. Só nas obras de Emmanuel ou de André Luiz tem mais de 2.500 inventos que foram criados de 1945 para cá, estão todos os inventos escritos lá nas obras de André Luiz. É um absurdo, já estava lá pronto, coisa que não existia. Então há em nós uma potencialidade maior do que isso que a traça ferrugem corrói. Aparelhos, equipamentos, materiais. Aí nós uma potência do Deus em nós. Aí precisamos ter essa atitude de olhar no princípio da vigilância permanente, o vigiar e orar, ou a prudência da serpente, e que momento estamos deixando os espaços um pouco perdidos para agir em nome de Deus, para agir como escola consoladora. Lembrando sempre que nós não somos evangélicos. Os evangélicos são os evangélicos. Os espíritas são consoladores. O nosso evangelho consola. O nosso evangelho não dá palavra bonita para o outro ficar ali pensando. O nosso evangelho mexe no coração e na mente, porque é uma fé raciocinada. É uma fé inabalável. Ela é operante. Então, nossa escola consoladora já coloca em nós essa semente. E nós precisamos fazer ela eclodir como uma pipoca no espaço que nós estivermos. E aí não vamos ficar acanhados se o nosso dom é só para prece, só para pensamento positivo. Não vamos ficar assustados. E no nosso verbo, na nossa fala, jamais nós espíritos devemos dizer que o mundo piorou. Nós sabemos que não. Não é isso? Nós sabemos que o mundo melhorou. E muito. E dos tempos para cá, mais ainda. Principalmente nas relações humanas. Se pararmos para pensar de coisas que não existiam, com relação aos idosos, às crianças, adolescentes, às mulheres, apesar do que acontece já foi bem pior, mas parece que agora é mais, mas não é bem assim. A violência contra a mulher sempre foi maior do que era hoje, muito maior. Mas nós melhoramos muito porque nós temos
espaços sociais, políticos, materiais, para discutir essas questões, além das casas de consolação, de amparo, de diálogo fraterno. Então, queridos, somos seres particulares, sementinha do Criador espalhada no mundo. Em alguns momentos nós vamos replicar essa nossa semente que Deus colocou. Vai cair em lugares áridos, não será bem acolhida. Vai cair no espinheiro, mas depois vai ter um momento que, de acordo com a sua condição, ela vai se desenvolver conforme a sua fé, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Não vai eclodir como um todo. Mas isso demanda o quê? Um longo curso. Demanda a existência sucessiva. Aqui junto conosco vamos ter companheiros estudando dentro da doutrina espírita, mas em algum momento vamos observar que na fala dele tem um parâmetro distante daquilo que nós já alcançamos. Vamos condenar esse companheiro? Lógico que não. Ele é uma flor, uma mostarda de uma característica específica. Está ali, de repente, só como hortaliça, e o outro já está como material mineralizante, já alcançando um patamar diferenciado. No meio dos 12, somente Pedro tinha condições de que a sombra dele fazia intercessão, tratar dos leprosos e cegos. Só Pedro fazia isso. Os outros ainda decidiam que Jesus ensinava, tinha que impor as mãos para poder fazer um entendimento. Pedro não. Ele alcançou o padrão da mostarda muito acima dos outros 11 companheiros. Então precisamos ter isso em mente, dessa nossa capacitação, e não titubearmos na coragem da fé para agir de uma maneira definitiva. E lógico, nós agimos no mundo material de uma forma muito mais pujante. Nós vamos agir no mundo do sentimento também. Vamos parar de titubear com o nosso coração e duvidar com o nosso pensamento. Nós estamos na melhor época de transformação da humanidade. Vamos entrar, como faziam os europeus com as caravelas para chegar em novos continentes. Estamos entrando com as caravelas para entrar numa nova fase da vida da humanidade, nesse terreno do século que está se iniciando, né? Uma nova década. Então, olhemos para dentro e vamos observar a nossa missão. Somos sim missionários com as nossas pequenas tarefas nos espaços que ocupamos. E vamos agir, mas de uma forma operante. Dar de vestir, dar de comer, dar um simples copo de água, conversar, falar, fazer a prece de uma maneira positiva, sentido dele. Primeiro, que somos espíritos imortais. E segundo, porque estamos na escola consoladora. Então, podemos ficar até entristecidos em algum momento, mas nós não somos espíritos tristes. Podemos até ter o princípio da prudência da serpente, porque nós não vamos nos expor em covil de lobos, né? Não se sempre podem escarnecedores, nem também escateros para portas. Mas é preciso ter uma fé raciocinada para não desistir daqueles que sofrem, que estão perdidos em si mesmos. Agora, nós, da Escola Consoladora, não podemos estar em si mesmado ou perdidos em nós, porque nós temos um foco, nós temos um caminho, nós temos uma luz. Primeira escola que nos diz que somos artífices da nossa imortalidade. Segundo, nós temos um guia que falou que não vai nos abandonar nunca. E ele está preparado para tanto, quando estiver pronto, ele vai voltar para buscar. E terceiro, porque nós somos amor. Somos filhos do amor e, consequentemente, somos amor. Então, nada nos atinge. Podemos ficar entristecidos no momento porque o irmão está sofrendo, mas nós não vamos ficar tristes porque é semente postada. A fé operante está dentro de nós. Então, vamos agir. Como disse no texto, Emmanuel chama do processo da educação e da melhoria moral daqueles que nos cercam. Não importa como eles nos veem ou nos interpretam, nós vamos agir de maneira que Jesus nos pediu, dentro da sua lei de amor, né? Servir ao próximo de maneira desinteressada e profissional. E assim, o Criador, sendo nós instrumento dele, se fará manifesto nos espaços que nós ocuparmos. E aí todas as pessoas vão se sentir bem com a nossa presença, mesmo que nós não tenhamos um bem-estar em nós, dado nossos infortúnios ocultos ou o débito que nós temos no pretérito, que somos todos devedores. Mas mesmo com dívida, nós podemos servir, porque Deus nos deu braços, olhos, ouvidos, né? Pensamentos e sentimentos, para fazer a obra dele que estivermos. Não há ninguém aqui presente que não seja capaz de suprir a necessidade do próximo, por mais simples que seja a sua ação. Sejamos operantes sempre, para que depois, ao chegar do outro lado, não venhamos a pensar a oportunidade perdida e solicitar mais uma vez para refazer o caminho, porque a casa nos convida nesse momento para avançar no outro patamar de consciência plena dos espaços que ocupamos. E lembrando, não é apenas religioso que Deus quer, mas onde nós estamos ali a serviço do Criador. E tudo que nós fazemos, devemos fazer não para nós, mas como se fosse para Ele. E aí nada será difícil. E evidentemente não teremos dificuldades e mesmo tendo incompreensões. O importante é nós compreendermos a necessidade de servir ao próximo, como Jesus nos serve até o dia de hoje. O amor de Deus,
E a paz de Jesus, de todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja.